cheiroso, né? Dá pra cheirar desde aqui. Eu achei uma pegada. O território do Brincar, ele vem fazendo uma pesquisa sobre o que brincam as crianças pelo Brasil e um registro disso. Mas vem fazendo disso de uma forma bastante intuitiva, ou seja, vai a campo, conhece que as crianças estão brincando, registra isso e apresenta essa sua forma de olhar. E isso tem provocado em pessoas uma demanda para o território de como é que a gente olha as coisas, como que a gente vê a criança brincando. A gente teve um convite da Sandra que disse assim pra gente: olha, o que vocês estão fazendo, isso tem um nome, isso tem uma linha de pensamento, isso chama-se fenomenologia. Essa linha de pensamento pode trazer uma consciência mais profunda para aquilo que vocês estão fazendo. A partir dessa nossa percepção, a gente começou então a estudar, olhar para isso e perceber que seria interessante da gente juntar as duas coisas, né? A gente foi construindo junto esse caminho. Aí nasceu um desejo de criar um grupo para que eles pudessem viver a observação do brincar espontâneo em diferentes lugares, que fossem a campo nesses lugares e trouxessem as suas observações para o grupo e a gente passar por todo um processo de olhar a fenomenologia, só que em grupo. Esse caminho de observação fenomenológica de Goethe, ele tem passos, como qualquer caminhada, mas precisa ficar muito claro aqui que isso não tem a intenção de trazer rigidez, né? Como se fosse uma metodologia fechada. Apenas assim, aonde a gente poderia nos apoiar, ajudar nas discussões de algo muito vivo, que é a observação da criança brincando. Mais alto? Já que O importante é que o observador, ele perceba que tem várias qualidades de observar uma criança, para que a gente não fique sempre no mesmo hábito de como a gente olha a criança, que a gente se movimente nessas possibilidades. Então a gente foi percebendo que a fenomenologia estava completamente alinhada ao nosso jeito de olhar, mas não tinha tão forte essa consciência que é um processo, que ele tem um caminho, que é possível todo mundo percorrer esse caminho, não só determinadas pessoas. Na verdade, ele parte dessa relação viva da experiência. Essa linha da fenomenologia, ela dá uma consciência para um jeito de olhar. Um jeito de olhar, uma prática de como eu posso ver melhor. Uma prática e uma disciplina até, de se colocar ali, vendo aquelas crianças, como se você nunca tivesse visto elas. A gente parece que tem que desaprender tanta coisa para se colocar nesse lugar, desse olhar cuidadoso e detalhado. E as crianças fazem isso naturalmente. Uma das grandes chaves assim, de transformação foi essa construção de um lugar, essa construção de um olhar. Isso se cria, isso se desenvolve se a gente se dedicar a essa tarefa, é se deixar mergulhar. E aí nesse mergulhar eu trago essa questão da inteireza, né? Da gente estar inteiro nisso. Parou para observar as crianças brincando, acabou todo o resto. Nós estamos ali inteiro.
necessita de muita atenção e muita presença. Se você estiver presente, estiver atento e tiver cuidado, a gente consegue ir chegando, né, nesse lugar. Então eu acho que nesse sentido essa metodologia traz essa possibilidade, né, de um mergulho mesmo, de um aprofundamento naquilo que você se propõe a observar. Nessa forma de olhar, o que importa? Importa você olhar com intenção, uma intenção aberta, um olhar que não julga, um olhar que não traz um conceito de imediato, mas que tem essa intenção do pesquisador de buscar essa pergunta: o que esse fenômeno está querendo me dizer? Com esse trabalho de observação do brincar, eu tenho percebido que nos trabalhos que eu faço com os educadores tem atingido melhor. Eu consigo encontrar palavras hoje que é muito mais fácil perceber como essas palavras entram mais diretamente no coração desses educadores. Que é o parque já. E aí você olhar para aquilo como algo muito importante. Porque muitas vezes a gente olha para o brincar como, ele é necessário, ok, mas existem coisas muito grandes acontecendo ali, que são centrais para a humanidade. É muito bonito de ver quando você tem esse olhar tão cuidadoso para cada coisa que está acontecendo. Quantas coisas você descobre daquelas crianças, quanta coisa eles sabem e a gente nem sabia que eles sabiam, né? Vamos lá. Um camarão. Mas tá bem aqui. O outro fugiu. Mas tem um aqui. Se eu tenho sorte, eu vou pegar. O começo é muito importante, né? Porque uma vez que você está ali fazendo uma observação no detalhe, na minúcia, no que parece completamente, talvez, desimportante, mas aquilo te chamou a atenção. Acho que tem esse lugar do estalo de algo que te chamou a atenção. Estou aqui. Muito bem, você tá indo muito bem, Karen. Tá quase lá em cima. Mais da barreira. É interessante que eu consiga me relacionar mesmo com a materialidade, né, desses passos, para que não fique uma coisa abstrata. Não é um nome qualquer, né? Assim, é um nome que precisa inspirar
o meu processo de observação da criança. E aí a gente então começa no passo que nos sustenta, no passo que nos dá base, que nos fundamenta, que seria o que chamamos de passo terra. Então assim, a materialidade desse elemento, né, a terra, ela nos ajuda a indicar o caminho desse primeiro passo. É um passo bastante objetivo, bem focado. A gente se utiliza bastante da nossa sensorialidade para esse passo. Eu me lembro de um dia ter chegado mais cedo e aí eu não sabia bem o que fazer, aí fiquei esperando e aí comecei a caminhar por esses toquinhos, que na verdade alguns são até grandes. E foi um momento bem bonito, assim, dava para ver então não só a altura, mas também a diferença entre os espaços, isso foi muito bonito. São coisas muito simples na verdade, mas que trazem uma qualidade no brincar muito especial, assim, muito fascinante. E isso tem sido bem especial, ficar observando assim como eles mudam também, como esse material de madeira pode ser transformado quase todos os dias quando eu venho aqui. Eu acho que essa foi a parte mais fascinante assim para mim do projeto da observação do brincar, assim, como descrever brincadeiras que na verdade eu conheço, brincadeiras que eu brinquei muito tempo e de repente olhar e tentar usar palavras que até então eu não teria usado, assim, descrever, por exemplo, em vez de dizer ele está correndo para pegar o outro, assim, prestar atenção no movimento das pernas, do corpo, do braço, a envergadura, o lado e assim, isso foi muito especial, perceber que a brincadeira cresce. Fechou. Agora você está dentro da casa. Tu quer um cafezinho, Lê? Eu quero, me dá? O nosso passo terra, nessa metodologia que o território propõe, né? Eu vejo muita sincronicidade, muita aproximação, assim, da convivência com a criança curiosa que quer saber o que tem aqui nesse mundo, né? Ela vai com a mão, ela vai com o corpo inteiro, ela vai com o cheiro, com o som. E a gente, para explicar qualquer coisa, para descrever qualquer coisa para ela, tem que ser muito fiel àquilo que a gente está ali, né, em contato. E o que é que você quer fazer hoje, Davi? Brincar de balão. É? Vou pegar pra gente brincar, tá bom? Tu deixa eu colocar a mão dele quando ele vai crescer? Deixa. Uhum. Você quer um balão ou dois? Eu quero um pra amarrar um no outro. E esse ritual do balão foi se repetindo todos os dias desses nossos encontros, nesses, acho que 7 meses, né, que a gente tá junto. Tá bom. Eu quero colocar a mão aqui pra ver. Tá. Aqui, ó, é aquele buraquinho que entra o ar. Vou colocar minha boca, tá? Pra soprar. A visão não é necessariamente tudo, né, que é preciso para fazer uma boa observação. Pelo contrário. Eu quero ver ele desse tamanho. Desse tamanho. Deixa eu pegar. Uhum. Deixa. Tá bem pequenininho. Então agora enche bem grande. Assim? Mais. Deu. Tá bom assim? Esse aqui é o balão. Uhum. Olha aqui. Então, você quer tentar encher? Eu quero ver quando vai crescer. É ali, ó. Ui, barquinho. Eu quero mais barquinho. Eles começaram a colocar na água aqueles barquinhos de uma delicadeza, assim, de uma coisa de segurar com a pontinha dos dedos, porque se você colocasse de qualquer jeito, a pétala não ia. Tinha uma coisa de colocar com cuidado. Essa descrição detalhada parece que chama o resto. Então ela chama para o movimento, ela chama para eu continuar escrevendo e chama muitas vezes, se a gente é sortudo, por um insight ou por um próximo passo.
Eu devia pegar na cauda dela mais. Ele fugiu. Quando eu estava observando ainda, logo no início, as crianças brincando no rio, nesse açude, aparece um personagem muito forte, que é o David, esse menino, que enquanto estão todos brincando ali de luta, de nadar, de pega-pega, ele está sempre num canto pescando. Então ele chama a atenção porque ele tem essa questão, ele fica muito tempo parado, prestando muita atenção, né? Sempre com um parceiro, mas invariavelmente o parceiro desiste e ele continua. Os pés que caminham chegam nesse lugar, depois se plantam, se enraizam nessa persistência do ficar parado, né? E esse movimento também da caça e da captura, que é um movimento lento e ágil ao mesmo tempo, né? A grande mágica do acontecimento é o ter o tempo perfeito para realizar uma ação. Quando eu chegava em casa à noite, lá no escritório, abajur aceso, não sei o quê, eu ia construindo essa narrativa, essa descrição, junto com os desenhos, aí com mais cuidado. Então esse é o passo água, traz um pouquinho essa narrativa, essa sucessão de acontecimentos. Então eu começo a perceber a ação do tempo nesse espaço, começo a criar narrativas. A Manu queria amarrar o pneu lá em cima do trepa-trepa. Ela sabe que aquilo não vai segurar, porque precisa amarrar, mas ela não sabe amarrar. E começa lentamente a descida em busca do pneu para tentar de novo fazer a mesma coisa. E isso vai 1, 2, 3 vezes. Um dia ele pediu para ver o vento. E esse ver o vento já é uma poesia, né? Só essa frase já é uma poesia. Ele usou o balão como um instrumento mesmo para poder sentir esse vento, sentir a força do vento, sentir esse balão ser levado pelo vento e para ele também sentir, né, esse vento no corpinho dele. E foi um dia bem lindo que ele corria assim no pátio pedindo para Deus ligar o vento mais forte. Né? Deus, liga o vento bem fortão agora! Isso para mim foi muito forte, né? De conseguir ver o vento com Davi. E depois de tanta observação concreta, objetiva e mesmo temporal, começa a aparecer devagarzinho algumas evidências. Tornar-se evidente é algo que eu não estava vendo e de repente eu comecei a ver. Isso é a qualidade desse passo. A gente se alegra porque a gente conseguiu descobrir uma coisa que não foi um livro que me contou.
foi a minha observação. Então é muito legal essa parte, né? Assim, é um momento que a gente vibra, é onde todo mundo fala, valeu a pena, né? Fazer todo esse esforço, né? E de repente, quando esses insights chegam, fala, ahá, é isso. É por isso que existe, é por isso que essa brincadeira apareceu em algum momento, em algum lugar desse nosso país, desse nosso planeta. Essa luz que chegava, abria novos caminhos, mas que quando esses novos caminhos eram abertos, eu não sentia dificuldades em percorrê-los. Esses insights, assim, né, esse presente de luz me dava tranquilidade para seguir, ou para esperar, ou para ter mais paciência. Eu tô indo. Eu percebia diariamente que existia ali um esforço delas. O brincar delas era um trabalho corporal, mas o brincar, ele era o próprio esforço. O que eles tinham disponível era quase que um chão. E aquele chão chamava eles para um esforço. E esse esforço eu acabei chamando então de um brincar com empenho. Ali eu pude ver as crianças tendo um exercício do empenho e que isso era o tudo para eles, isso se bastava com aquilo. É por si só o tudo do brincar, o começo, o meio e um fim do brincar. Foi muito interessante de ver como eles foram juntando aquele material e foram fazendo dele uma casinha. Sabia que essa casa vai ser o clube secreto da Casa Amarela? E era muito legal ver cada detalhe dessa construção, até que ela tivesse força e base suficiente para, em cima de tudo, vir um telhado. Eu ficava muito encantada de ver essa construção do nada acontecendo, era como se fosse assim, a criação. Essa palavra que a gente fala para tantas coisas, criação, eu via sendo materializada no brincar espontâneo da criança. Para mim ficou muito forte essa ideia do fincar e uma ideia do fincar de duas maneiras. É um fincar de nós mesmos, né? Um fincar do corpo. Então, fincar o pé, fincar a mão nas coisas, fincar a mão no mundo, né? Mexer no mundo, né? E aí tem um outro fincar que é um fincar que não é um fincar de mim mesmo, do meu corpo, mas é um fincar de alguma coisa, né? O quanto que é importante você persistir, insistir, né? Ficar parado, ter uma garra ali, uma vontade tão grande, né? Que você permanece. E que lições são aprendidas aí, né? E que lições de vida também. De outro modo, é tudo muito rápido, né? A gente vive num tempo de muita velocidade. Que espaço que as crianças têm e onde elas aprendem a persistência. Tentativa e erro, espera, paciência, calma, vagar, né? Então foram lições que um pequeno menino foi ensinando então pra gente, né? Um passo que a gente almeja, né? Que seria o último passo, que a gente chamaria de passo fogo. Ele é um processo de transformação. E essa transformação, ela acontece principalmente dentro do observador.
né? Ele que vai mudando essas perspectivas, o seu olhar para o fenômeno que ele está vendo. Porque o fenômeno e o observador tornaram-se um só. Bem forte, bem forte. Vamos junto? O fogo é esse lugar misterioso, duvidoso, eu não sei. Esse passo, esse último passo, é o lugar onde já não tem mais limites entre você e o fenômeno. Um lugar de profundo encontro. Simbolicamente, ele é o elemento da transformação, né? Ele é da transmutação. Quer dizer, você tem uma matéria que, quando ela passa pelo fogo, ela vai se tornar alguma outra coisa, né? Ela vai ser transmutada. Ela ainda é ela mesma, de uma outra forma, de um outro jeito. Eu acho que é muito importante a gente olhar para esses meninos e acreditar neles, né? E dizer, não, pode ir lá, qualquer coisa, eu estou aqui, né? Dar essa segurança, dizer que a gente está próximo, mas deixar, né? Deixar ir, deixar fazer, deixar experimentar. Com certeza, esse processo me permitiu construir em mim novas maneiras de perceber o mundo. Parar e, em vez de ficar sugerindo um monte de brincadeiras para as crianças, para que elas não se machuquem, para que elas não façam coisas erradas, que um dia elas parassem e ficassem ali sentadinhas, olhando como as crianças brincam. Só de pensar em fazer isso já muda a nossa vida. Assim. Foram muitas casinhas, até que ficou a casinha que eles queriam, né? E aí, quando fica a casinha que eles queriam, já não interessa mais. Então, o Brincreto foi bastante revelador dentro dessa relação de que a criança pode mostrar suas potencialidades de uma forma muito singela, genuína, mas muito potente. Bom, e com esse exercício que esse grupo fez, a gente então consegue fazer um convite para as pessoas. É uma forma que qualquer um pode fazer. Claro que existem passos, até um rigor no processo, mas você não está recebendo algo de fora como uma teoria, como uma estrutura lógica de pensar o brincar. Ao contrário, você vai em busca desse fenômeno e aquilo te mostra. E quando ele te mostra, ele vira tão forte e evidente que não tem mais como deixar de ser claro aquilo para você. Essa delicadeza de observação, esse olhar processual, ele pode servir para qualquer coisa. Por isso que muitas pessoas até falam que a fenomenologia não é uma metodologia, ela é um jeito de ser, de viver. Esse é um exercício sem fim. É um exercício que fica o tempo todo te revelando novas formas de olhar.